Olá, colaborador! Preparamos esse vídeo de demonstração especialmente para você que atuará diretamente no PDV, na ação que criamos para dar mais visibilidade aos produtos da Souza Cruz. Apresentaremos a seguir o passo a passo de cada uma das ações a serem realizadas de acordo com a solicitação que você receberá via ordem de serviço. 1. Instalação de módulos no PDV. 2. Troca de ciclo. 3. Manutenção dos displays. Muita atenção para que todas as etapas sejam cumpridas corretamente. Mas antes de apresentar o passo a passo das ações, veja quais são os materiais necessários para a perfeita execução destas atividades. Estes são os materiais que serão cedidos para a execução das atividades. Observe que temos uma lista de materiais indispensáveis para cada uma das atividades que iremos realizar. Para a instalação, além do display que já será entregue com suas respectivas peças, como espaçadores, sapatas e tubos, esses últimos em seu tamanho original, vamos precisar de parafusadeira, furadeira, broca, bucha, parafusos comuns e brocantes, nível cortador de tubo, arco de serra e fita dupla face. Para a implementação de campanha, a qual chamamos de troca de ciclo, além da base gráfica de ciclo, vamos utilizar também a fita dupla face. E para a manutenção dos displays, vamos precisar de placa de acrílico, fita de borda, lixa, parafuso e bucha, jogo de chaves, riscador de acrílico, alicate universal e de bico, martelo e mais uma vez a fita dupla face. Além dos materiais já mencionados, você também receberá os seguintes materiais: trena, pano, limpador multiuso, lustramóveis, esponja, borrifador e tesoura. Atenção, o uso de EPIs é obrigatório e muito importante para a sua segurança durante a instalação e manutenção dos displays. Agora sim, vamos ao passo a passo da instalação dos displays. Primeiro, você precisará medir o balcão na horizontal e vertical. A altura final do produto instalado deverá ser de 1,63 m a 1,70 m, podendo haver uma negociação com o varejista. Calcular o tamanho para o corte do tubo de alumínio. Dica importante: na hora de cortar o tubo, não force muito o cortador contra a peça, para evitar amassar o tubo. Fixar a sapata no tubo com 3 a 4 parafusos nas laterais. Caso o display seja instalado sobre uma pedra, molhe a mesma para evitar danificar a pedra e a broca. Hardware é o nome que a Souza Cruz dá aos displays. Os hardwares novos não têm esse luminoso interno. Caso não tenha espaço, há a opção de fixar o hardware direto no móvel sem o espaçador. Com isso, ganha-se 2 centímetros em cada lado. Após instalar os espaçadores, incluir os tubos e fixar com 1 ou 2 parafusos. Fixando os parafusos do espaçador, viramos o hardware e colocamos o acabamento do tubo. Se necessário, utilizar um martelo. Nesta hora, você e o assistente levam o módulo para o balcão e centralizam no local exato de instalação. Lembre-se sempre de conferir as medidas para que a instalação fique perfeita. Após a instalação, verifique o nível para confirmar se está de forma correta o nivelamento do hardware. Incluir o software, que é a base gráfica de ciclo, que serve como suporte principal de comunicação. Em seguida, fazer a limpeza do display e balcão. Se for incluir outro hardware em L ou demais posições, realize o mesmo processo, incluindo os espaçadores. Quando o espaço do varejo for pequeno, o responsável pelo comercial definirá qual hardware será utilizado através de OS. Você, colaborador, apenas executará a instalação do hardware determinado e notificará se não estiver no padrão da loja. Observe que a instalação é simples e fácil. Para o hardware de parede, pedimos que seja considerado 1,20 m de vão livre do balcão até o chão e a mão amiga colocada acima dessa medida para que se consiga esse espaço. Medir o tamanho e espaço da parede para colocar a mão amiga.
Na instalação do hardware de parede, importante pensar que precisamos deixar uma margem mínima de 7 centímetros para a abertura da porta do hardware. Se o teto do estabelecimento for mais alto, medir 1,20 m e instalar a mão amiga para receber o hardware. As montagens dos mockups têm que ser feitos dessa forma. Muita atenção na montagem, pois todos os cantos precisam ficar exatos. Veja os modelos corretos e errados. Você receberá um planograma que deverá ser seguido para garantir a exposição correta dos produtos, na ordem estabelecida pela Souza Cruz. A colocação dos mockups no software tem que seguir o planograma utilizando a fita dupla face. A colocação pode ser feita com a aplicação diretamente no software ou no próprio mockup. Existem dois tipos de software. Aqueles em que os mockups são apenas colados com fita dupla face e os que são encaixados e colados nos nichos. Nos casos de serem software de nichos, os mesmos devem ser ajustados de duas formas. Ou todos na parte superior do alinhamento ou na parte inferior. Para fazer a troca do software é simples. Retirar do hardware o software e fazer a substituição. Monte o novo visual com os mockups e com a fita dupla face coloque o novo layout no software. Feito isso, realize a limpeza e coloque novamente o novo software. Cuidado sempre com a limpeza e a ondulação que pode acontecer no ato da instalação. Se houver ondulação, o processo é aparar os cantos da lateral para o encaixe perfeito. As manutenções que podem ocorrer nos hardwares são de dobradiças, amortecedores, mão amiga e braçadeiras. A manutenção da dobradiça deve ser feita da seguinte forma: se a dobradiça estiver quebrada, o instalador deve realizar a troca ou, se for problema de encaixe, fixar novamente da forma correta. Os amortecedores podem ser substituídos de forma simples e fácil. A mão amiga, em caso de defeito, tem que ser substituída. As braçadeiras atuais raramente têm manutenção, mas encontramos muitos problemas nas braçadeiras antigas, que são de plástico e PVC. Elas devem ser substituídas pelas novas. Agora que você recebeu todas as orientações de como instalar corretamente os módulos, mãos à obra e boa sorte! Seu papel é fundamental nesse processo. Realize todas as etapas com atenção e certifique-se de que a instalação foi realizada com sucesso.